Paz do Senhor, irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu vou estar continuando sobre a armadura de Deus. Ontem não deu para mim estar gravando o vídeo, mas hoje eu vou estar gravando e estar aqui com os irmãos durante o dia todo, tá bom? Hoje é 12/10, Dia das Crianças, né? Então, para as crianças do Brasil, desejo graça, desejo bênçãos e um futuro cada vez melhor, porque elas são o futuro da nossa nação, do nosso país, elas são o futuro do mundo, né? Então, devemos cuidar e protegê-las e livrá-las de todos os males deste mundo, tá? É o dever de todo pai, mãe, tá? Cuidar da saúde, os direitos da criança, do adolescente, estudar, brincar, tá? Ter um bom lar para ela conviver, tá bom? Que os irmãos entendam isso, entendam que você é a imagem e semelhança deles, tá? O que você é, eles vão ser. Então dê exemplos bons para que eles sejam aquilo que você não quer que eles não sejam. Então, se você acha que eles vão ser algo diferente de você, você está totalmente enganado. Eles vão ser como você, entendeu? Eles terão personalidade diferente, terão, mas eles sempre puxarão alguma coisa como vocês, porque eles vivem em um ambiente e tudo que eles veem, a memória deles grava, o subconsciente grava, tá? Então tomamos cuidado com isso. Mas que as crianças sejam abençoadas no nosso país, né? Hoje também é dia da Igreja Católica, dia da imagem, né, a Aparecida do Norte deles, né, da crença deles, entendeu? Nós evangélicos, nós não cremos, né, não adoramos a imagem, porque a Bíblia condena a idolatria, né? Mas respeitamos todas as religiões, né? Então que todos respeitem. Nós não podemos sair aí como os loucos desrespeitando as religiões, né? O Paulo, quando ele chegou em Atenas, né, ele respeitou os deuses deles lá, só manda que ele achou um espaço, uma possibilidade para que ele ligasse pro Deus dele, né, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tá bom? Abre a tua Bíblia em Efésios 6 e nós vamos falar Efésios 6:11. Efésios 6:11. Pode abrir lá. A palavra do Senhor diz: vista-se com toda a armadura de Deus, toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Amém? A primeira coisa a entendermos é que o que é a armadura de Deus e o que são as armadilhas do diabo, né? Primeiro, existe uma luta entre o bem e o mal, e essa luta todos nós sabemos, né? Eu já falei até aqui no vídeo, existe essa luta entre o bem e o mal, e essa luta, ela nos atinge, seja no nosso emocional, psicológico, né? Seja na nossa carne, seja de qualquer forma, essa luta ela nos atinge de alguma forma. Por isso que o apóstolo Paulo, ele está falando que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, devemos colocar a armadura de Deus, para que os ataques do inimigo não venham sobre nossas vidas. E Deus, ele dá a armadura dele, são as ferramentas que Jesus nos ensinou, que Jesus nos deu, que Deus nos deu. Então,
nós vamos aprender que toda armadilha você tem que ter prudência, né? Você tem que tomar cuidado para não cair na armadilha, né? E quais são as armadilhas do diabo, né? As maiores armadilhas do diabo é o engano, a mentira, né? Muitas pessoas são enganadas. Até dentro do evangelho tem muitas pessoas sendo enganadas. Porque existe um espírito existe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, existe o Espírito do enganador, que é o Espírito de Satanás, que é o próprio Satanás, né? Então, muitas pessoas, elas acham que elas não estão sendo enganadas, elas estão sim sendo enganadas, elas estão sim sendo enganadas. Então, elas têm que aprender a se livrar desse espírito de engano, espírito da mentira, entendeu? O diabo, ele fala espírito, mas é ele próprio. Ele lança essas setas. Quando ele lança essas setas no nosso coração, na nossa mente, né? Ele lança, ele tem várias formas dele entrar, né, dentro com essas armadilhas dele, que não vai aprender mais pra frente. Mas devemos sim revestirmos sim da palavra da armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus, né? A armadura de Deus é o contexto da palavra de Deus, né? Nós podemos dizer que a armadura de Deus é Jesus, né? Ele é a armadura, ele é a salvação do mundo, né? A armadura de Deus, né? Podemos dizer que é uma vida, uma intimidade com Deus, né? Se você não tiver uma intimidade com Deus, você não tem uma armadura que te proteja, né? Mas quando você tem uma intimidade com o melhor amigo seu, você pode contar o que você quiser para ele, que ele vai te ajudar, que ele vai te proteger, que se você pedir dinheiro emprestado, ele emprestará, não é verdade? Porque ele confia 100% em você, é o seu melhor amigo, ele quer sempre te ver bem. Porque você tem uma intimidade. Agora, quando você não tem uma intimidade com o seu melhor amigo, ele não confia 100% em você, então ele não pode te dar certas coisas sabendo que você pode vacilar, você pode não pagar ele, você pode trair ele, às vezes. Então, essas coisas, Jesus, ele tinha seus íntimos, entre os 12, né? Ele tinha os seus íntimos onde ele podia livremente falar, tá bom? Então, nós já falamos sobre a intimidade com Deus. Busque a intimidade com Ele, tá? Para você ficar forte. Entre no seu quarto, ore, fale com o Senhor sem cessar. Falamos sobre a oração, que a oração é tão importante. Os irmãos, eu coloquei até aquele filme, Quarto de Guerra, né? Os irmãos que não assistiu, assista. Os que assistiu, assista de novo, porque aquele filme é bonito e mostra isso, entendeu? É um casal, tudo bem, ele tá falando sobre relacionamento, mas mostra a intimidade que nós devemos ter com Deus, como que Cristo nos ordenou, entendeu? O resto Deus faz, entendeu? E assim a nossa vida vai ficando melhor, tá bom? Então vamos continuar do versículo 11, que vista-se com toda a armadura de Deus. Lembrando que nós estamos vendo em Efésios 6, capítulo 6, versículo 11, diz: vista-se com toda a armadura de Deus,
dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, pegue agora a armadura de Deus, que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, você poderá resistir aos ataques e depois de lutarem até o fim, você continuará firme sem recuar. Portanto, sejam preparados. Use a verdade como um cinturão. Amém? Verdade como um cinturão, né? Então, a primeira coisa que o apóstolo está falando, que o mundo, existe os dominadores do mundo, né? Mas existe o príncipe deste mundo, que Jesus diz que ele já está condenado, né? E ele fica nas alturas da terra, né? Para impedir mesmo que os anjos desçam, que os anjos... eles impedem isso, né? Mas Deus, ele é muito mais poderoso, ele envia os arcanjos, dependendo... Por isso que nós não devemos parar de perseverar, entendeu? Para perseverar é continuar crendo que aquilo vai acontecer. O que Deus prometeu, ele cumpre, irmãos. Você não pode deixar de acreditar nisso, entendeu? Você não pode deixar de acreditar na palavra do Senhor. Porque se você deixa de acreditar, você pode sim perder sua bênção. Por que você pode perder? Porque os anjos, as virtudes de Deus, aqueles anjos que trazem as bênçãos, existem vários tipos de anjos. Então, as virtudes de Deus, para elas descer sobre a terra, existem demônios na nossa atmosfera. Existem seres nas alturas. O próprio livro de Efésios está falando. E esses demônios, governadores, dominadores, eles têm o poder, eles ficam no ar, eles ficam na terra, e eles impedem que esses anjos desçam sobre a terra. Mas, se você perseverar, o anjo, se você perseverar, Deus envia um arcanjo para abrir o caminho para você, para abrir o caminho para que a sua bênção chegue. Então, por isso é muito difícil a muitas pessoas receber bênçãos. Por quê? Porque elas não perseveram, elas deixam de crer, elas deixam de acreditar. E quando você deixa de crer, de acreditar, as coisas não acontecem. Quando você coloca o medo na sua vida, quando você coloca o medo ele vai te atrair muito. Então, tome muito cuidado com o medo. O medo ele é um sentimento. Ele é um sentimento de proteção, mas também é um sentimento que pode nos destruir. É como o desejo. Todos nós temos desejo, todos nós temos medo, mas o desejo, dependendo do desejo, ele pode te destruir. Amém? A armadura de Deus, o que ela é? Primeiro, ele diz, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestirmos e colocarmos o cinturão da verdade. O que é o cinturão? O cinturão é um cinto, né? Onde é encaixado todos os restos da armadura, né? Então,
durante o cinturão, nós temos que colocar o cinturão da verdade. E o que é a verdade? Isso aí foi uma pergunta que até Pilatos, né? Ele fez para Jesus, né? O que é a verdade, né? O que Deus, né? Mas o que é essa verdade que... Deixa eu só pegar aqui, irmãos, para mostrar para os irmãos. O que significa verdade, né? Vamos lá. A primeira coisa que sobre verdade, nós vamos ver, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará, não é verdade? Por que a verdade nos liberta, né? Porque a verdade, ela vai me libertar do quê, né? Simplesmente porque quando nós falamos de libertação, muitas pessoas, elas vivem dentro da realidade, elas vivem uma vida evangélica dentro do mundo cristão, elas vivem ali, ela vai na igreja, tudo, mas elas não são libertas. Elas não têm, elas são pessoas que estão aprisionadas e que vivem debaixo de um espírito de engano, de uma das armadilhas que Satanás coloca, que é o engano, né? Então ele engana aquela pessoa e aquela pessoa vive naquele mundo de engano. Então quando ela está dentro da igreja, ela adora a Deus, ela louva. Quando ela está lá no serviço, ela fala besteiras, ela fala um monte de coisa. Quando ela está em casa, ela xinga os filhos, xinga o marido, xinga a esposa. Quando está no carro, então essas pessoas, elas não estão libertas verdadeiramente. Entendeu? Por quê? Porque não conheceram a verdade. O que é a verdade? Jesus, ele diz que ele é a verdade. Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade os libertará. Então, o que é libertar? Por que nós devemos se libertar? E libertar do quê? Né? Quando Deus ele criou o mundo, né? Deus ele criou o mundo, e Adão e Eva. Deus amaldiçoou o homem e a mulher. Amaldiçoou a terra. Ele disse: maldita é a terra por causa de ti. E quando ele amaldiçoa, vamos ler lá o que ele diz? Por causa que você... Vamos no 17, no 16. Gênesis 3,16 diz assim: para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você terá à luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido, e ele dominará. E para Adão ele disse: você fez o que sua mulher disse e comeu a árvore do fruto da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá que trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará matos e espinhos, e você terá de comer erva do campo. Terá que trabalhar no pesado, suar, fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi
feito da terra e vai para a terra outra vez. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, pois era a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de pele e de animais para Adão e Eva. Volta no capítulo 2 de Gênesis, onde Deus ele também fala do que o homem teria que se libertar, né? O capítulo 2 diz assim: joguei aqui, eu já passo para os irmãos, tá bom? Quando o Senhor Deus, capítulo 2, a partir do versículo 4, e assim que o Senhor Deus criou, e assim o Senhor Deus criou os céus e a terra. E quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim nem planta, pois o Senhor ainda não tinha mandado chover, e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então do pó da terra o Senhor formou o homem, e soprou em suas narinas, e na narina dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, e ali pôs o homem que havia formado. O Senhor fez com que ali crescesse árvores vindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida, e também a árvore que dá conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim, e que dali se dividia e formava 4 rios. O primeiro era o Pison, que rodeava a região da Aviras, aonde há ouro. O ouro dessa região é puro, e ali há também um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chamava Gion, e ele dá voltas por toda a região de Cuxa. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma o fruto dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerás. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva só, e vou fazer para ele que adjunte como se fosse a sua outra metade. Até aqui, irmãos. O que Deus está falando ali, né? Em Efésios o apóstolo Paulo fala que nós temos que ter o cinturão da verdade. O que é a armadura de Deus? Eu vou colocar a foto depois para os irmãos verem. A armadura era toda de aço, de ferro, né? E eles colocavam toda essa armadura, tinha o capacete e tudo. Mas a primeira coisa que você tinha que colocar para encaixar a armadura no corpo era o cinturão. Porque sem o cinturão é o encaixe, é o primeiro encaixe de toda a armadura. Então, quando ele coloca o cinturão, está falando de cinturão, e o cinturão ele representa
a sua posição. Ele representa quem você é. Se você vê, por exemplo, nessas lutas, né, que existem aí pelo mundo, né, luta boxe, luta, MMA, essas lutas, tudo, eles recebem um cinturão, né, que de acordo com a posição que aquela pessoa é, entendeu? Então o cinturão, ele serve para isso, para representar, ele serve para representar a posição que eu sou, se eu sou. Então quando o diabo ele olha, ele sabe se eu sou cristão, ele sabe que eu não sou. Quando eu falo com alguém, a pessoa ela se identifica, o espírito dela sabe se eu sou de Deus ou não. Então, por isso que devemos ter o cinturão da verdade, entendeu? E o que é a verdade, né? A verdade a primeira coisa que em João 8,32 diz que devemos conhecer é a verdade, né? E que é a verdade, né? Quem é a verdade? O que é a verdade, né? E se nós entendemos o que é a verdade, nós vamos ir além de tudo que Deus, vamos aprender e vamos se firmar mais e mais. E hoje, em Salmo 119, Salmo 119, versículo 119, vamos lá brigar? Salmo 119, vamos ver o que é a verdade, né? Salmo 119, versículo 142. É um salmo muito grande, hein? 142. Ele diz assim: 142, a tua justiça dura para sempre, e a tua lei é sempre verdadeira. Na tradução, em outra tradução, está escrito: a tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Então a verdade é a lei de Deus. Primeiro devemos conhecer a verdade de Deus para que nós podemos ser libertados. Por exemplo, se você faz alguma coisa, você bebe. Para você é normal beber. E a Bíblia não proíbe beber, tudo bem. Mas quando você começa a ler a Bíblia, você vê que a Bíblia proíbe sim a bebida alcoólica. E algumas igrejas elas até aceitam a pessoa beber. Mas se você for lendo e compreendendo tudo que a Bíblia está falando sobre a bebida, ela proíbe a bebida. E ela fala, por quê? Porque a bebida, ela te afasta, ela afasta o Espírito Santo da sua vida. A bebida alcoólica, ela é proibida, sim. Então, quando você começa a conhecer a verdade, por isso que conhecereis a verdade, ela vos libertará. Deus está te convidando a procurar ali, entendeu? É conhecendo que, entendeu? O conhecimento que vai te libertar. Então pegue, estude a Bíblia, porque aí você vai conhecer a lei de Deus. E quando você descobrir lá na lei de Deus que beber é pecado, que beber te afasta de Deus, você vai sentir um remorso dentro de você. Você vai se sentir culpado. E naquele momento que você se sentir culpado dentro do seu coração,
Naquele momento que você vai falar assim, nossa Senhor, e agora? O que que eu faço? O que que eu faço? Como que eu posso ser perdoado se a tua palavra diz que o preço do pecado é a morte? Não foi isso que Deus falou para Adão? Deus disse para Adão, não coma da árvore do fruto, porque certamente se você comer, você morrerás. E essa morte, irmãos, ela acontece, ela pode ser natural, ela acontece, e essa morte, ela é espiritual. O pecado, ele causa uma morte não carnal, igual as pessoas acham. É uma morte espiritual. Então, se você está no pecado, você está vivendo uma vida de pecado, e se você morrer nessa vida de pecado, você vai morrer, você vai entrar no estado de descanso até Jesus vir. E quando Jesus despertar você da morte, despertar você do sono profundo, você vai ser lançado no lago de enxofre. Por quê? Porque você morreu no pecado. E o pecado, ele mata a alma. Entendeu? O pecado é o que mata a alma. Então, você vai ser lançado junto com os demônios que estão no abismo. Então, entenda isso. Não caia na armadilha de Satanás. Não caia na armadilha de Satanás de que você vai beber não pode nada, pode beber, isso pode, isso não pode. Não, procura na Bíblia. Estude a Bíblia. Estuda a lei de Deus. A lei de Deus é a palavra dele. Entendeu? É a única coisa que nós não devemos questionar nessa terra é a palavra de Deus. Eu posso questionar tudo. Eu tenho o poder de questionar. Mas a única coisa que eu não posso questionar é a palavra do Senhor. Entendeu, irmãos? Então, a tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade, né? Então, se você quer ter uma vida justa diante de Deus, você tem que entender que a face de Deus é misericórdia e verdade. Então quer dizer que Deus, ele é verdadeiro e por isso que ele é justo. Por isso que ele é justo. Vamos ler mais um pouco sobre a palavra da verdade na nossa vida. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em João 19, 35. João 19, 35 diz assim: aquele que ouviu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que você também creia. Amém? O testemunho de João sobre a verdade era para que nós cremos que ele viu realmente a Deus. Esse João é o mesmo João do Apocalipse que vai voltar a ver a Jesus, né? E a verdade, ela nos traz, para que nós tenhamos uma vida de verdade, nós temos que viver uma vida em testemunho com Deus. Deus é santo e nunca deixará de ser santo. Nunca deixará. Mas podemos mudar nossa vida a partir do momento que nós começamos a andar na verdade.
vamos mudar no nosso caminho quando nós começamos a andar na verdade. Em João 4:23 diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes os adoradores que o Pai procura. Quem é você? Você é uma pessoa que vive o mundo ou você é uma pessoa que vive para Deus? Você é uma pessoa que dá a sua vida pela verdade ou você dá a sua vida pelos seus filhos? Abraão deu seu filho por Deus. Quando Deus disse para Abraão: leve teu filho, sacrifique ele para mim, ele levou. Ele colocou nas mãos do Senhor. Ele fez, ali Deus viu verdade naquele homem. E você? Você é um verdadeiro adorador? Se Deus lhe pedisse agora algo que é tão importante na sua vida, você daria para Ele? Você entregaria aquilo que é mais importante na sua vida? Ana entregou. Ana, todos os anos, queria ter um filho e nunca era estéril e nunca vinha esse filho. E todos os anos ela ia até o tabernáculo onde estava o profeta e orava e clamava a Deus. E todos os anos e nada acontecia. Mas um certo dia, num certo momento, numa certa hora, Ana abriu mão da sua verdade, abriu mão dos seus desejos, abriu mão do que ela queria, da vontade dela para fazer a vontade de Deus, para seguir a verdade de Deus e entregou o filho dela nas mãos de Deus. Falou: se o Senhor me dá, eu entregarei ele na tua casa. E ela fez, e Deus viu a verdade. Então a verdade, ela é uma coisa que nos liberta da mentira, né? Qual que é a armadilha de Satanás? É a mentira, é o engano, né? Então Satanás, ele nos engana para que nós não venha conhecer a verdade. E como ele nos engana? Através da mentira, que é o oposto da verdade, né? A palavra verdade em hebraico significa duas letras, a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico, que quer dizer início e fim, entendeu? Ou seja, que tudo tem um início e um fim. Isso significa verdade. A palavra mentira no hebraico tem ela é uma letra do meio do alfabeto hebraico. Eu não sei pronunciar, então eu nem vou falar para os irmãos para não falar errado, entendeu? O nome da letra. Então essa letra ela fica no meio, que significa que a mentira ela tem um início, mas ela tem uma perna. Quer dizer que a mentira ela cai. É a mesma coisa uma cadeira de 3 pés. Você tira um pé dela e você senta nela, entendeu? Você tenta se equilibrar ali com seu pé, né? O pé que está no seu pé, mas uma hora você vai cair dela. Não tem como fazer. Por mais que você seja um equilibrista, você vai cair, porque a mentira ela sempre será revelada, tá bom?
Em João 6, também, 32 diz: declarou-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, não foi Moisés que lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhe dá o verdadeiro pão dos céus. Olha o que Jesus está falando. É que o pão, que é a palavra de Deus, né? Quem dá para nós é Deus. O que nós lemos em Salmos, que quer dizer que a palavra, que a justiça, que a verdade é a lei de Deus. Não é a lei de Moisés. É isso que Jesus está dizendo. É a lei de Deus, a verdade. Nas Salmos está falando que a lei de Deus. Agora aqui Jesus está falando que não foi Moisés que deu a lei, mas a lei quem deu foi Deus, porque é de veio dos céus. Não é de Moisés, igual eles diziam. A lei de Moisés diz assim, não. A lei de Deus é diferente da lei de Moisés. Como por exemplo, a lei dizia dente por dente, né? Olho por olho, né? E Jesus fala que não, que se você deve oferecer a outra face. Parece ser uma coisa bem humilhante para uma pessoa, né? Uma coisa que a maioria de muitas pessoas não aceitaria. Mas é a verdade. Então, se você conhecer ela, você viverá muito mais na sua vida. Tá bom? A verdade, ela faz de nós, seres humanos, melhores na Terra. A verdade, você que tem o costume de mentir, comece a ler a Bíblia. E esse costume vai parar, você vai perder esse costume. Porque conhecendo a verdade, que é a lei de Deus, a mentira vai saindo da sua vida. E você vai se livrando desse espírito de engano para entrar no espírito de Deus. Então, primeiro, viva uma vida de verdade. Viva o que você vive dentro da sua casa, viva fora também. Tá bom? O que você é com os seus, seja com os outros também. Tá bom? Deus, ele ensina que nós devemos viver assim. Jesus, ele nos ensinou que ele é a verdade. É Jesus a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vim, eu darei vida eterna, né? Então, Jesus é a verdade. Não tem outra verdade sem ser essa. Não existe outro caminho sem ser esse. O resto é o que Eclesiastes diz: vaidade, ilusão, que você pode estar vivendo uma vida de ilusão ou de vaidade, mas de verdade é só aqueles que vivem debaixo da lei de Deus. E a lei de Deus é Jesus Cristo. E ele disse que para você cumprir, para você se manter nele, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Cuidado com o pecado, cuidado com os erros, com as falhas. Mas também somos seres humanos e somos pecadores. Mas Jesus, ele diz que basta o seu mal cada dia.
Então dobre seus joelhos, se arrependa. Peça perdão para Deus pelas palavras, pelos atos. Peça perdão enquanto você ainda está no caminho. Para que quando você não sair do... Para que quando você sai, você não for entregue, para que você não seja entregue ao juiz. E você será livre. Isso é liberdade. É se arrepender. Mas para mim se arrepender, eu preciso conhecer a verdade. João, quando ele veio no mundo, ele veio para preparar o caminho do Senhor. O Senhor, Jesus, a verdade. Ele veio preparar o caminho da verdade. E ele dizia o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então João, ele estava simplesmente dizendo que o caminho para se chegar a Jesus é o arrependimento. Amém? E o caminho para chegar ao Pai é Jesus. Que Deus ele te abençoe nessa tarde e que essa palavra troque no seu coração e que você entenda que a lei de Deus é a verdade. A lei de Deus é a verdade. E a lei de Deus é Jesus. E Jesus nos ordena. Jesus nos ordena amai a Deus acima de todas as coisas e amai o nosso próximo como a ti mesmo, para que nós estejamos nele. E para que nós estejamos em Cristo Jesus, nós temos que receber o Espírito Santo. E para receber o Espírito Santo, nós temos que ser batizados nas águas. E para ser batizado nas águas, tem que ter o arrependimento. Então, a verdade é para você se libertar. A primeira coisa que você tem que fazer é crer. E se batizar e será salvo. O nome Jesus significa salvação. Então quer dizer que se você crer e for batizado, Jesus te salvará. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que a alegria do Senhor de vocês, que a felicidade de vocês seja a minha felicidade e que a nossa felicidade seja a alegria de Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu falo isso porque a alegria do Senhor é a nossa força. É só através dessa força dele que nós conseguimos caminhar sobre essa terra. Essa terra que foi amaldiçoada. Que Jesus não vai pisar o pé dele mais nela, enquanto ela não for santificada novamente. Mas em breve ele voltará. Os sinais estão aí, por todo lado, rumores de guerras, tudo. E em breve Jesus estará vindo. E as trombetas soando estão. Tudo indica, o amor das pessoas estão se esfriando. As pessoas não têm mais misericórdia, não têm mais pena do próximo. Casais estão se separando. O casamento hoje virou uma coisa, virou qualquer, não é mais sagrado para muitas pessoas. E tudo isso por causa do pecado. Então, irmãos, vamos voltar e vamos entender, vamos viver uma vida com Cristo de verdade, porque em breve ele voltará. E ele diz que ele virá como um ladrão. O ladrão não avisa quando ele vai vir. Mas se ele encontrar nós despreparados, ele vai ficar. Não vai ficar. Eu não tenho o que fazer. Não tem. Se o trem está marcado para 10 horas da manhã e você
e você chegar a 10h15 e o trem partiu, porque Deus, ele tem uma hora marcada. Deus tem um momento marcado. E ele depende de mim, de você e de muitos outros profetas para salvar muitas vidas para esse momento, quando esse momento chegar. E quando esse momento chegar, os que tiver preparado vai, os que não tiver vai ficar. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.